E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo de encomenda aqui e vou contar a história de uma encomenda muito especial que eu fiz no ano passado. Essa encomenda que eu vou mostrar pra vocês hoje, eu fiz ela no ano passado e por conta da correria, do dia a dia, enfim, eu não tinha conseguido trazer ainda aqui. Por ser uma história um pouquinho mais diferente das que eu costumo trazer aqui pra vocês, eu realmente queria dar uma atenção maior para essa encomenda e ter um pouco mais de tempo para pensar mais sobre o conteúdo que eu ia trazer aqui sobre ela. Vocês estão percebendo aí, já no comecinho do vídeo, que não é uma encomenda de pessoas, né? Nessa pintura eu não pintei pessoas. Pelo contrário, eu pintei um sistema solar que representa pessoas. É isso que eu vou explicar nesse vídeo. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre essa encomenda é que foi um desafio muito grande para mim. Primeiro porque era algo completamente diferente do que eu estava acostumada a fazer. Eu nunca na vida tinha pintado uma encomenda só de sistema solar, só de planetas. Eu já tinha feito algumas encomendas que eram de pessoas e o fundo da encomenda, um detalhe, alguma coisa, representava o universo, mas nunca tinha feito nada como essa, que era só do sistema solar. Então, para mim foi um desafio enorme. Mas como eu já tinha prática e eu já sabia como pintar o universo, eu aceitei essa encomenda por mais que fosse um desafio para mim. Para começar aí a encomenda, vocês estão vendo que eu tô passando, parece um negocinho branco, né? Isso se chama máscara para aquarela. É um produtinho que a gente usa quando quer isolar alguma área da aquarela, sabe? Então, vocês vão ver aí que nessa pintura eu comecei pintando o universo e eu precisava que os planetas ficassem muito bem destacados. E para isso eu usei a máscara de aquarela para que eu pudesse pintar o universo com a liberdade que eu queria, mas sem invadir ali a área do esboço. Então a primeira coisa que a gente fez quando o meu cliente entrou em contato comigo foi tentar alinhar as ideias. Porque como não era uma pintura de pessoas baseadas em uma foto específica, que é uma coisa bem mais fácil, a pessoa me manda a foto, conta a história e eu vou só me inspirar naquela foto e acabou. Aqui não, eu precisava criar junto com o meu cliente de acordo com a ideia que ele estava tendo. Então a primeira coisa que a gente fez foi conversar com ele para entender como que ele imaginava essa pintura, qual que era o objetivo dele, quais ideias ele queria transmitir com essa arte. Primeiro de tudo, ele queria que essa arte representasse assim movimento, não fosse uma coisa estagnada, sabe? Então ele queria um sistema solar com 2 sóis e um planetinha iria orbitar esses 2 sóis. Com o tempo se passando, eu não vou saber explicar exatamente o que ele explicou, porque ele gosta de física e aí ele explicou várias coisas sobre gravidade e massa e energia que eu não vou saber explicar, mas basicamente esses dois sóis iriam diminuir de volume e de força e de gravidade, de alguma coisa do tipo, e iriam se tornar planetas, enquanto que aquele planetinha isoladinho, pequenininho, iria crescer em todas essas outras facetas e iria se tornar um sol do seu próprio sistema solar. Então era essa a ideia. Eu achei a ideia dele incrível. E ele ainda me explicou o significado, né? Ele falou que isso significava a vida de um ser humano. Quando um ser humano ele é uma criança, ele depende unicamente ali dos pais. Os pais são como o sol para ele, né? Então ele é como um planetinha ali indefeso que depende dos sóis, pequenininho. Mas com o passar dos anos, esse planetinha, ele começa a se tornar independente, vira seu próprio sol, né? Então o planetinha ele acaba conseguindo sua própria energia, sua própria gravidade, seu próprio sistema solar. Então era mais ou menos isso que ele queria representar ali na história dessa pintura e foi isso que eu fiz quando fui fazer a pintura. Foi pensando justamente nisso. E aí depois de eu entender tudo que ele imaginou, né, dessa arte, eu pedi para que ele me mandasse um esboço para ficar um pouquinho mais claro como ele queria a disposição das coisas. E esse esboço me ajudou demais a entender o que ele queria representar visualmente com essa obra.
Então, depois que ele me mandou aquele esboço inicial para eu conseguir ter uma ideia de como ele queria as disposições, foi hora de eu mesma fazer o esboço original da arte. E aí eu fiz o esboço em formato digital. E nesse esboço eu consegui colocar as disposições ali dos planetas, dos sóis, do jeitinho que ele tem imaginado. E a gente foi juntos fazendo os ajustes para ficar com a cara do que ele realmente queria. Depois eu fiz uma pintura também no digital, bem básica, só para eu conseguir alinhar com ele as cores que ele queria na pintura e os sombreamentos. E aí depois disso foi que enfim eu comecei a pintura na aquarela do jeito que ele tanto desejava. E aí, antes de iniciar a pintura, eu também mandei para ele algumas referências que eu tinha encontrado no Pinterest, no próprio Instagram, de pinturas em aquarela do universo, para ele ver mais ou menos de quais efeitos ele mais gostava, das cores, se ele queria uma coisa mais profunda, mais escura, ou se ele ia querer algo mais delicado, mais clarinho. Então, tudo isso a gente foi alinhando antes de começar a pintura, porque depois que você começa a olhar a pintura na aquarela, não dá para voltar atrás. Não é como uma pintura digital, que tem como você desfazer o que fez, dependendo em que momento, né, que você salvou ali o projeto, mas na aquarela, de forma nenhuma, não tem como, de jeito nenhum, depois de começou, não tem mais o que fazer. Então, por isso que foi muito importante esse momento de alinhar as ideias, de conversar mesmo e conseguir identificar tudo que a gente ia fazer antes de começar a pintura. Aí, nesse momento, vocês viram que eu usei uma técnica de pingar algumas gotas de água, mais ou menos assim, úmida ainda. Acaba abrindo a tinta e fica bem legal assim nesse universo. Gosto bastante desse efeito. E aí ele gostou bastante das referências que nós vimos de cores mais escuras, então eu fui escurecendo aos poucos a aquarela para não perder as formas que eu precisava. Também fui mantendo ali a luz desses planetas, né, já que a ideia era que os planetinhas se tornassem sóis, então esses sóis eles teriam muita luz, e aí eu ia preservando a luzinha desses sóis, também ali com o pincel úmido só com água. Então, fui fazendo essa pintura com bastante cuidado e construindo ali as camadas. Então, essa encomenda que ele me fez foi um conjunto de 2 obras, né? Uma ficaria ao lado da outra e as 2 juntas contariam essa história que eu expliquei para vocês. Depois de fazer os fundos das 2 aquarelas, eu precisei esperar secar muito bem a pintura e depois retirar a máscara de aquarela, né? Que eu falei pra vocês que preservaria aquela área. Aí nessa parte da filmagem, já dá pra ver que tá sem a máscara de aquarela, tanto que eu já até inicio a pintura ali dos sóis, né? Então, se vocês verem aí, ó, ficou muito bem definido o desenho redondo, né? Então, se eu precisava ali de definição, mesmo com leveza na aquarela, pra mim, a máscara de aquarela é a melhor coisa pra se fazer.
porque ficou super bem definido. Eu consegui fazer o fundo da pintura sem precisar ficar me preocupando o tempo todo de não estar invadindo ali a área que não podia, né, para não perder a definição do círculo, e deu super certo. A única dica que eu dou, se você for usar essa... Única não, são várias dicas para quem vai usar aí a máscara de aquarela. Primeiro, é importante você usar ela num lugar que tenha janela, que seja assim mais ventilado, porque ela tem um cheiro muito forte. Então pode fazer, eu acho que faz mal para a saúde se você não usar num lugar aberto. Pelo menos para mim, que tenho sinusite, eu fico espirrando muito, fico bem ruinzinha quando eu uso num lugar fechado. Então eu indico super, mas tendo esse cuidado. Outro cuidado muito importante é você deixar a aquarela secar completamente na hora de tirar a máscara, porque se você tirar assim que você pinta, por a aquarela estar molhada e a máscara ser tipo uma cola, quando você vai tirar acaba rasgando e danificando o papel. E outra dica é você também ser muito delicado na hora de tirar a máscara, tá? Por mais que já tenha secado, tem que se lembrar que o papel da aquarela é um papel muito delicado. Então tenha super cuidado na hora de fazer essa retirada. Eu gosto de fazer de duas formas, ou com o meu dedo mesmo, vou passando o dedo em cima da máscara e tirando com bastante delicadeza, o dedo muito bem limpo. Ou eu pego uma borracha macia e vou, como se eu estivesse apagando mesmo um desenho, vou ali apagando com a borracha ali em cima da máscara e também dá certo. Tira bem direitinho. E aí, como eu falei lá no começo do vídeo, faz muito tempo que eu fiz essa aquarela. Eu fiz ela no ano passado, então eu tô com esses vídeos, ó, há um tempão. E aí, por isso, eu acho que no momento que eu tava gravando, a câmera talvez descarregou, alguma coisa assim, eu acabei esquecendo de gravar a parte da finalização, ou foi porque realmente eu perdi o arquivo, mas vocês vão ver que o vídeo vai pular aí de um pedacinho da finalização da pintura e já vai pular para a embalagem. Mas, como eu falei para vocês, o cliente ele queria que tivesse essa profundidade, tivesse cores assim mais escuras, então foi isso que eu fui fazendo aí nessa área aí da pintura. Eu também vou escurecer mais essa parte onde vocês estão vendo, que é a segunda parte da pintura aí, né? E aí eu tô escurecendo ao redor dos sóis. E foi aí onde eu comecei a dar ainda mais detalhes pra pintura, né? Depois dessa parte de escurecer, a única coisa que eu fiz foi colocar alguns detalhes com tinta acrílica branca, com posca branca. Então foram assim mais detalhes pontuais mesmo. Os principais foram esses aí que vocês estão vendo no vídeo.
E aí eu tô começando a embalagem. Para começar, eu coloquei primeiro uma fragrância aí perfumada no papel Paraná, que é um papel que eu uso para proteger a encomenda. Então eu peguei as 2 encomendas que ele tinha me feito, né, as 2 artes, coloquei algumas tags que vão de agradecimento e tudo dentro de um envelope de proteção. Esse envelope é muito importante quando vai se enviar assim por carta registrada, porque como ele é um envelope plástico, ele protege contra qualquer umidade, chuva que a encomenda possa vir a encontrar. Então é muito importante. Depois eu coloquei aí o papel Paraná, um na frente e o outro atrás, que é um papel bem grossinho, tipo um papelão, para que a encomenda não seja dobrada, né? E aí embalei tudo num papel madeira. Mesmo assim, colocando esse papel Paraná, eu tive bastante problema no passado, não com essa encomenda, essa chegou intacta, graças a Jeová, mas eu tive bastante problema com o Correios no ano passado. Muitas encomendas minhas chegavam amassadas, mesmo eu colocando papel Paraná. Então, a partir desse ano, eu decidi que eu vou enviar agora só em caixas mesmo. Mas vocês vão ver aí no unboxing do Lucas que a encomenda chegou perfeita. Os Correios nessa encomenda aí teve bastante cuidado. Ficou tudo maravilhoso, nada foi amassado. E vocês vão ver tudo isso aí no unboxing do Lucas. E esse aí foi o resultado dessa encomenda maravilhosa. Para mim foi um prazer enorme participar dessa história incrível. Eu espero muito que vocês também tenham gostado de acompanhar mais uma encomenda por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, também de me seguir nas outras redes sociais. Deixa seu like aqui no vídeo para eu saber que você tá gostando de conteúdos como esse. Obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.